Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou esse novo mandamento, nova ordem agora vos dou, e também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: a vós que escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar um manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pediu, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Amados irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia, em Havaiandava, também você que através do nosso canal no YouTube meditará a palavra de Deus deste 7º domingo do tempo comum, hoje dia 22 de fevereiro, quando nós, de maneira toda especial, rezamos em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, pela sua saúde física e espiritual, para que Deus, na sua misericórdia,
visite o Santo Padre com a sua graça. Celebramos hoje, este domingo, o domingo do amor aos inimigos, o domingo onde Cristo Jesus continua justamente o evangelho da semana passada. Se vocês se recordam bem, na semana passada Jesus começava o sermão da planície. São Lucas não tem sermão da montanha. Para São Mateus, Jesus subiu. Para São Lucas, Jesus desceu. E ali, num lugar plano, com uma multidão que o escutava e com os seus discípulos, Jesus inicia a sua catequese. E ele dizia: quem é santo? Né? Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. E lá no Carmelo, em Aparecida, eu recordava que a palavra bem-aventurado, ela não significa feliz apenas. Porque senão, o mundo que vive imerso na maldade, pode dizer que eles também são bem-aventurados. Porque eles que vão de pecado em pecado, de horror em horror, dirão que são felizes. A palavra bem-aventurado significa, em primeiríssimo lugar, santo. Beato Maria Eugênio. A palavra beato é a abreviação de bem-aventurado. Verdadeiro feliz é quem é santo, porque felicidade verdadeira nesse mundo é pura balela. Nada nesse mundo é perfeito. Perfeito é só Cristo sobre o altar, na Eucaristia, e perfeito será o céu. E a liturgia da palavra da semana passada já começava com Deus pela boca do profeta Jeremias, dando uma sentença muito clara: maldito o homem que deposita sua confiança no que é humano, e feliz é o homem que deposita sua confiança em Deus. Por isso, hoje a primeira leitura continua esse tema, dizendo da infelicidade do rei Saul e da bem-aventurança do rei Davi. Saul tentava matar Davi, movido por ódio, rancor, inveja, ciúmes. E quando Deus faz cair um sono sobre Saul e a sua tropa, para provar o coração do rei Davi, surge um coleguinha. E aqui vai um aviso muito claro: cuidado com os coleguinhas que vocês escolhem ouvir, sobretudo na hora da raiva e do ódio. Porque esse coleguinha do rei Davi interpreta aquela situação como a hora da vingança. Ouçam bem o que ele diz: Deus entregou nas tuas mãos o teu inimigo, é agora, mata. Usa da lança do ódio de Saul e crava no peito dele. E tão cega é a vingança, tão terrível é o ódio, que o amiguinho, o coleguinha desvirtuado do rei Davi, diz a ele: a lança entrará tão bem que não precisará 2 golpes. Só que Davi, entre a lança de Saul e os mandamentos da lei de Deus, ele escolheu os mandamentos. Saul escolheu bem quem ia nortear a sua vida. Davi escolheu bem qual caminho seguir. E que bom se vocês e eu também, diante das situações onde a raiva humana, a vingança, o ódio, o sangue quente vão falando mais alto, ao invés da gente ir para os porões desse mundo, nos aconselhar com gente de pior vida do que nós, que nós busquemos o auxílio da única palavra que não passa, que é a palavra de Deus. E na palavra de Deus, Davi, tendo diante de si o seu inimigo, tendo diante de si a lança do ódio, a lança da vingança, ele não faz uso dela. Pelo contrário, ele toma aquela lança e dirá a Saul: veja, eu poderia ter te matado e não matei.
A grandeza de Davi está justamente em saber escolher entre o recurso da vingança e o perdão que vem de Deus. E nós também hoje somos colocados por Jesus diante do Evangelho a olhar bem qual é o caminho que nós estamos escolhendo para a nossa vida. Qual é o caminho que nós estamos escolhendo e a quem nós estamos imitando. Se nós estamos imitando o diabo, porque ele quem incita toda espécie de maldade, toda espécie de rancor, toda espécie de ódio, revidamento, vingança, deem aí o nome que seja. Ou se nós estamos olhando para aquele que é nosso Pai. E dirá Jesus: sede misericordiosos, como é misericordioso o Pai Celeste. Aqui não significa passar a mão e aplaudir quem errou ou quem praticou o mal, mas imitar Deus, que até o último instante da nossa vida nos dá uma oportunidade para nos arrependermos e buscarmos o caminho do céu. Imagine vocês e eu, sejamos honestos, pelo menos uma vez na vida. Ao invés de apontarmos o defeito do próximo, olhe para a podridão que está dentro de você, e eu olhe para aquela que está dentro de mim. O que seria de você e de mim, se Deus colocasse limite na sua misericórdia? O que seria de você, de mim e desse mundo, se Deus colocasse limite no seu perdão? Se você, na sua próxima confissão, procurasse o perdão de Deus que vem através da igreja, e o sacerdote com uma caderneta falasse assim: não, mas você já confessou 10 vezes na vida, acabou, parabéns, vá para o inferno direto. Não. Sede, pois, misericordiosos, como é misericordioso o Pai Celeste. São Paulo, em uma das suas cartas, dirá que nós cristãos precisamos viver à altura do Evangelho e não nos igualar àquele que nós condenamos. Porque quando você opta pelo ódio, pelo troco na mesma moeda, pela vingança, minha querida, meu querido, minha garota, meu garoto, olhe bem, você não está fazendo outra coisa a não ser se rebaixar ao lixo que você rejeita. Ah, é porque ele falou, eu também falo, porque ele fez, eu também faço, porque bateu, levou, pronto. O seu inimigo, que você não suporta ver, conseguiu transformar você naquilo que ele é. Parabéns. De filha de Deus, de filho de Deus, você está o xerox do diabo colorido nesse mundo. Não, porque eu não perdoo, porque... Meu querido, minha querida, com aquilo que é seu, faça dele o que você quiser. Já dei esse exemplo outras vezes, porque é plástico e dá para a gente imaginar. Com aquilo que é seu, faça o que você quiser. Digamos que a Lilian ache muito bonita essa casula e diga para mim: padre, dê ela para mim. Eu só falo para ela: espera acabar a missa, então leva, guarda para você de recordação, é minha. Digamos que a Meire vire para mim e diga: padre, essa cruz do altar é tão bonita, dê a mim. Eu vou dizer: não posso, filha, não é minha. O perdão não é seu, o perdão é dom de Deus. E cada vez que você nega, cada vez que eu nego o perdão a alguém, eu sou ladrão de um dom que é de Deus, porque eu estou usurpando de algo que não é meu. O perdão me foi dado para que eu distribua. O perdão me foi entregue para que eu possa distribuí-lo aos outros. Eu recebo a misericórdia, e usando uma palavra do Papa Francisco, na bula do Ano Santo da Misericórdia, eu recebo a misericórdia para misericordiar o mundo. Porque tudo aquilo que Deus hoje nos entrega como dom,
Ele também nos cobrará como gesto concreto. É o para quê dos sacramentos. Eu sou batizado para que eu seja filho de Deus. Eu sou crismado para que eu defenda e testemunhe a fé. Eu me alimento da Eucaristia para que eu seja o corpo de Cristo no mundo. Fui ordenado padre para que eu seja o bom pastor na igreja. Eu recebo a misericórdia na confissão para que eu distribua a misericórdia aos outros. É o para quê de cada um dos 7 sacramentos. Mas, padre, isso é muito exigente. Sim, ser cristão é difícil. E dirá o Papa Francisco, nesse documento belíssimo, O Rosto da Misericórdia, citando o Evangelho de hoje, ele dirá: só poderá ser misericordioso como Pai quem por primeiro ouve a voz do Filho. Por isso Jesus começa hoje dizendo: a vós que me ouvis, eu vos digo. Esse Evangelho, como toda a Sagrada Escritura, não é para os pagãos, isso é para nós. Eu não posso exigir que um pagão, que uma pessoa que não participe da comunidade, que uma pessoa que não tenha vida sacramental, viva esse Evangelho. Não tem por que viver. Mas um cristão, e cristão com nome, sobrenome, RG e CPF, você e eu. Imaginem que escândalo seria se vocês me vissem como padre, guardando rancor e procurando destruir a vida dos outros. Não significa não buscar a justiça, mas significa, acima de tudo, amar aquele que me prejudica, por conta daquele que eu sou chamado a imitar. É uma questão de coerência lógica. No tempo da Páscoa, e aqui eu termino a homilia, no tempo da Páscoa nós cantaremos talvez um dos hinos mais desafiadores desse tempo pascal. É um canto das ofertas. Ele dirá: fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Como é que o nosso Redentor termina a sua vida? Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Como é que Deus ordenou que começasse cada missa? Com Ele nos perdoando no ato penitencial. Como é que Ele deseja ser apresentado para vocês na hora da comunhão? Como aquele que tira o pecado do mundo. Tenhamos juízo na cabeça e sabedoria no coração. Não sejamos imitadores daquele que odeia a Deus e o ser humano, que é o diabo. Sejamos imitadores do Redentor, para que, imitando o Redentor nesse mundo, nós também sejamos bem-aventurados, porque não confiamos no poder do ódio, mas confiamos no poder daquele que, pelo mistério da sua cruz, foi capaz de destruir o ódio, o mal e a morte. Que Maria, Mãe da Misericórdia, ajude vocês e eu a misericordiar esse mundo enfermo por tanto ódio e tanta guerra. Que ela, que assistiu a Jesus na hora do perdão da cruz, que ela nos assista quando perdoar for difícil. Que ela nos aponte Cristo. E assim, vocês e eu sejamos também misericordiosos como o Pai. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.